Nós vamos estar lendo no capítulo 2, do verso de número 1 até o de número 11. Nos diz assim a palavra do Senhor: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança dos homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É um texto conhecido dos irmãos, é um texto que nós sempre comentamos quando nós falamos sobre a obediência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje o que eu quero falar é sobre humildade. O tema do nosso sermão é o caminho e eu, porque disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, é o caminho e eu. E nisso nós vamos aprender com certeza ilustrações, ensinamentos, questões importantes para o nosso crescimento na presença do nosso Deus. Paulo também sofreu problemas em relação a igrejas nas quais ele sempre trabalhou. 1 Coríntios, a gente vai ler as dificuldades que ele sofreu junto com a igreja de Corinto. E não somente com a igreja de Corinto, ele também teve dificuldades quando esteve preso em Roma, com a igreja de Roma, porque muitos irmãos pregavam em Roma por vanglórias, outros por partidarismo, e outros pregavam trazendo peso às prisões de Paulo. Além dos problemas que ele vivia em relação à igreja de Roma, também tinha os problemas que nós vamos ver aqui no texto, como já começamos a ler nas outras semanas, no livro de Filipenses, embora seja a carta do contentamento, mas Epafrodito traz para ele a informação das dificuldades que a igreja estava sofrendo lá em Filipos. Como comentei na outra semana, haviam irmãs que estavam trazendo dificuldade no relacionamento da igreja, pois elas não estavam se acertando. Nossa irmã Evódia e Sintique. E por causa disso estava desenvolvendo certo partidarismo dentro da igreja. Estava havendo divisão e, sem dúvida alguma, para um pastor é uma grande preocupação, porque a divisão pode levar uma igreja à destruição, ao fechamento, quando ninguém consegue se entender. E nós precisamos entender, porque na carta Paulo chama a atenção da igreja para que a igreja tenha uma relação mútua, que ela seja unida, que ela tenha unidade. E quando nós falamos de unidade, ela vai apontar essa palavra para o que nós lemos logo na oração sacerdotal. Quando Jesus, orando por nós, porque ele começa pelos discípulos e depois ele ora até por aqueles que haveriam de crer nele, ele diz: Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. É unidade. Unidade é diferente de uniformidade. Uniformidade é uma questão imposta. Olha, todo mundo vem de uniforme.
Todo mundo tem que estar de tal maneira. Aí eu não vou. E aí vem aquela pressão e fala, então se você não vai, você não entra. Não era assim na escola? Sem uniforme não entrava. E assim nas empresas também. Se você não usa o uniforme da empresa, se você, até de uma certa forma quase que subjetiva também, né? Se você não veste a camisa, não faz parte do grupo. Então, a uniformidade, ela é imposta, mas a unidade, ela vem do coração. Então, nós podemos entender que a unidade, a verdadeira unidade, é espiritual, é de origem interior, vem do coração. E na carta, Paulo apela para as coisas espirituais. Quando ele escreve à igreja, ele chama a atenção da igreja para que ela atente para as coisas espirituais, as mais elevadas possíveis, uma vez que os irmãos em Filipenses estão em Cristo. E isso devia servir-lhes, né? Deveria estar estimulando para que eles se esforçassem em unidade e amor. Então, nós aqui nesse primeiro momento temos esse apelo para que a igreja venha ter unidade, mutualidade, que acabe as desavenças que revelam um problema espiritual na vida da comunhão da igreja. Problemas na vida da igreja não são resolvidos colocando regras, nem tampouco impondo, porque às vezes a gente quer impor e fazer da forma que a gente quer. A pessoa vai falar, eu não vou me submeter a isso, eu acho que ele está exagerando, não é desta forma. Então, em vez de eu causar na igreja uma união, uma comunhão, eu vou causar mais desavenças. Então, Paulo está chamando a atenção justamente para que a igreja atente para as coisas espirituais, para que o coração dela entre em ordem com Deus. Porque quando nós obedecemos a Deus, quando nós atentamos para as coisas de Deus, quando nós nos submetemos a Deus, nós devemos nos submeter à sua palavra, à sua vontade, e não à nossa vontade. E muitas vezes essa questão de nós fazer valer a nossa vontade, nós estamos revelando de fato o que somos, pecadores, egoístas, que ainda não aprendeu e não foi transformado pela palavra do Senhor. Porque a questão da palavra, da pregação, da leitura bíblica, do viver diário na comunhão do Senhor, é pegar a palavra e aplicar em nós. É aplicar em nós. Esta semana, conversando com alguns irmãos, eu falei aquela passagem que o Senhor Jesus disse, que eu comparo o homem insensato como aquele que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram os ventos, as chuvas, as tempestades, e a casa desceu. Mas o homem sensato é aquele que ouve a minha palavra e guarda, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio os ventos, a tempestade, e não a pôde derrubar, porque ela estava firmada sobre a rocha. É maravilhoso olharmos para a palavra e aprendermos da palavra as verdades que a Bíblia nos mostra, para que possamos aplicar em nossa vida e caminharmos na melhor forma possível para a glória de Cristo. Então, às vezes dentro da igreja nós encontramos a pessoa triste e abatida, justamente porque não está havendo uma união, não está havendo comunhão, o relacionamento está prejudicado.